Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da Central de Carreira e área de egressos do Centro Universitário Internacional Uninter. Por que a gente sempre traz a área de egresso? Egressos são as joias que essa instituição produz e vem produzindo no decorrer desses anos. Já temos formado mais de 530 mil egressos. E quando a gente traz um convidado, uma área específica, não necessariamente o tema abordado seja específico deste curso. O que a gente pôde analisar aí no decorrer do ano passado? Dos temas abordados aqui, muitos dos nossos alunos, vocês que estão nos assistindo, nem sempre são os alunos daquele curso específico. Mas, na verdade, quando a gente tem o tema competência e empregabilidade, as competências que a gente tem que desenvolver no decorrer do período de formação. E muitos dos cursos que a gente apresenta são de várias áreas, porque às vezes a gente está habituado, me matriculei num curso específico, tenho que ser profissional naquilo, mas as minhas habilidades profissionais, as competências que eu venho adquirindo no meu processo de formação, também são convergentes para os outros cursos? Com certeza. Lógico, a gente sempre trabalha um tema específico de uma coordenação específica. Hoje, principalmente, a gente vem aqui para discutir, eu sempre falo que o nosso programa é um programa de bate-papo, troca de experiência, agregar valores naquela formação. Qual é esse profissional? Para que mercado esse profissional trabalha? As habilidades, as formações, enfim, o que tem de novo acontecendo por aí. E o importante é destacar num programa como esse o papel do nosso polo de apoio presencial. Vocês aí na ponta que são, de fato, os que validam todos os nossos processos acadêmicos. Nós aqui na ponta, enquanto gestores, professores, coordenações, nós temos também que ter lá na frente alguém que valide, alguém que esteja conosco no dia a dia. Então, meu abraço especial aí a todos os polos de apoio presencial aqui no Brasil, 750 polos, mais os nossos polos no exterior, Estados Unidos, Japão, Portugal. Agora, inaugurando o polo em maio, o polo em Madrid, nosso reitor vai lá, está inaugurando o polo em Madrid. Então, de fato, a instituição tem uma preocupação com esta formação. A Central de Carreiras, o departamento do qual eu faço a gestão, a gente vem, de fato, construir, validar esses processos de formação. O que a gente sempre tem discutido, principalmente lá na ponta, quando a gente fala a logística reversa da empregabilidade. É, de fato, entender o que o mercado está empregando. De fato, conversar com a mão de obra, que é o processo que está validando vocês aí na área de formação. E aí, hoje a gente vai discutir um tema muito importante, que é a questão do geógrafo, o mercado de trabalho, a jornada desse bacharel em geografia, quem é esse profissional, porque muitas vezes a gente pode estar matriculado num curso, mas em algum momento aquele curso do meu amigo ou de um parente chama atenção e muitas vezes a gente não tem a ideia de como é que isso tudo funciona. E aí eu tenho a honra de ter aqui comigo para compor este programa transmitido pela ISTV, TV Profissão, programa transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, lá da Escola Superior de Educação. Querido amigo, professor André Francisco Frota. Professor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco na tarde de hoje. Muito obrigado, Sidney, pelo convite, mais uma vez, por estar aqui no programa Competências e Empregabilidade. É um programa que eu particularmente gosto muito de participar. Eu acho que a gente tem a oportunidade de trocar experiências, como você mesmo disse, sobre o campo educacional e como que esse campo interage com o campo profissional, com o campo das oportunidades profissionais. Estou aqui à disposição para a gente trocar um pouco de ideias sobre o geógrafo, esse profissional. Muito bacana, professor. E eu queria compor aqui nosso debate, pedir para que coloque na tela os nossos convidados. Professor Otacílio Lopes, doutor em Geografia, entende bastante do tema. Professor, muito obrigado por ter aceitado
na tarde aqui conosco. Imagina, Sidney, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre essa profissão, né, tão linda que é o profissional de geografia, o bacharel em geografia, não é? É uma profissão que tem uma aplicabilidade na sociedade extraordinária, né, ainda mais os desafios que o nosso país enfrenta, né, seja nas questões de desastres ambientais, ordenamento territorial, enfim, uma série de questões ali que o profissional de geografia pode se inserir. Meu nome é Otacílio Lopes Souza da Paz, eu sou geógrafo, mestre em geografia, doutor em geografia, e atualmente desenvolvo um estágio pós-doutoral também nessa parte de planejamento ambiental e ordenamento territorial, né? Então, dediquei aí minha carreira para essa parte de geografia, não privilegiando uma área ou outra, mas sim tentando congregar todos os diversos campos dessa grande ciência. Muito bem. E aí, a gente sempre fala assim, mas nós temos professores, temos temas, temos debate, discussões, mas para quem a gente constrói tudo isso? Para os nossos discentes, para os nossos alunos, para os nossos egressos. E aí a gente sempre valida, professor, a gente sempre diz assim, se estamos produzindo conhecimento, temos que entender se de fato esse conhecimento lá na ponta está fazendo a diferença. E eu tenho a honra de ter no programa de hoje um aluno que está no processo de formação, mas com muita dedicação naquele propósito do qual ele escolheu e está traçando aí o seu futuro, que é o nosso aluno que está, ele vai falar um pouquinho, é o Iolaus. Iolaus, obrigado. Fala um pouquinho de você e de onde você está falando. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Eu sou de Curitiba, Paraná, né? Estou no primeiro ano do bacharelado em Geografia, pelo Uninter, e desde o ano passado já comecei um estágio no obrigatório, numa empresa da área, né, de geociências, de aerolevantamento, e estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e com todo mundo que está assistindo também. Professor André, quando a gente traz um tema como a questão do geógrafo, a gente tem que entender um pouquinho mais, aí eu queria, tanto você como o professor Otacílio, falasse um pouquinho mais quem é esse profissional, aonde que ele está inserido, qual é o campo de atuação. E aí tem uma situação que eu acho muito interessante, eu já vou emendando aqui para vocês ficarem bem à vontade para falar sobre o tema, mas hoje a gente esteve recentemente num evento de formatura e o que me chamou muita atenção, porque já queria mandar um abraço muito especial para a professora Renata, que é muito parceira aí no processo de formação, e está muito preocupada com essa área dos alunos, e a gente estava lá no evento e nós estivemos dentro de um conselho de representação. Então, eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre esse profissional, se tem algum conselho que rege, qual é o papel desse profissional. Muita pergunta, né, professor? Mas eu acho que mais esse bate-papo mesmo, né, professor Otacílio, para a gente poder entender, porque a preocupação sempre dos nossos alunos é entender um pouquinho sobre... Porque umas vezes você vê a ementa do curso, porque você está lá vendo a ementa, isso aqui é legal. Mas a gente sempre tem o perfil do egresso, né? O perfil do egresso é aquele profissional para que tipo de mercado que a gente tá produzindo esse profissional. Bom, Sidney, eu acho que de fato são várias questões, mas elas estão todas muito interconectadas, né, Sidney? E de fato, quando a gente começa a pensar numa, as outras também vêm em conjunto. Então, esse profissional, o geógrafo, ele é um profissional que... Enfim, ele é muito interessante de a gente pensar sobre a flexibilidade que existe nesse campo de atuação, né? A gente tem talvez uma ideia dentro da sociedade brasileira da geografia como uma ciência muito atrelada ao ensino, né? Uma boa parte das pessoas tem essa imagem, que é a imagem que ficou das aulas do ensino básico, né, do ensino fundamental, do ensino médio, a geografia é muito presente. Então, toda pessoa que concluiu, de certa maneira, o ensino básico, ou mesmo que não tenha concluído, enfim, que tenha iniciado o contato com o ensino básico, ela teve a geografia na sua vida. Então, de certa maneira, a gente tem uma enorme responsabilidade com essa disciplina, tanto quanto para levar ela dentro do ensino, né, do ensino de massa no Brasil, quanto também em renovar essa disciplina do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional. Então eu vejo muito a ciência geográfica, o campo de atuação do geógrafo e a ciência geográfica como um todo, sempre num processo de intensa renovação, né?
E a gente vê, por exemplo, hoje profissionais atuando em setores bastante diferenciados, o que é algo bastante interessante. Então a gente tem, por exemplo, geógrafos que trabalham muito ligados ao planejamento urbano, né? Trabalhando com plano diretores, auxiliando a elaboração de planos diretores, trabalhando muito associado a empresas que fazem, por exemplo, como é o caso do nosso aluno, enfim, do nosso discente, trabalham com fotogrametria, fazem aerolevantamentos, fazem mapeamentos digitais. Então, esse é um campo de atuação que o geógrafo ele está intensamente vinculado. Mas a gente tem vários outros campos de atuação que o geógrafo também ele atua. A gente tem, por exemplo, hoje em dia, um campo que ele é um campo ligado à climatologia. A climatologia é uma ciência geográfica, ela é uma ciência que está, vamos dizer assim, no spot hoje por causa das mudanças climáticas globais. Então, a gente tem uma enorme demanda por profissionais que consigam auxiliar, por exemplo, as empresas a diminuir suas emissões de carbono, né? Então, a descarbonização ela é um desafio global hoje, e todas as grandes empresas precisam diminuir suas emissões e aumentar os seus selos e as suas certificações de direção a isso. Então, o geógrafo ele pode contribuir para esse grande desafio que nós temos de diminuir a nossa pegada de carbono. E a gente também tem outras áreas, que são áreas ligadas mais, por exemplo, às questões mais humanas e mais sociais, como, por exemplo, o caso da geografia eleitoral, da geografia política, geógrafos que auxiliam a gente entender como que se comporta o eleitor no Brasil, quais são os perfis eleitorais, quem vota em quem, quais partidos são os partidos que têm um determinado controle de certas regiões, por que um vota num lugar, por que o outro vota em outro. Então, sempre que a gente pensa no espaço, a gente pode pensar em possibilidade de atuação do geógrafo. Só para encerrar essa primeira rodada da minha participação, Sidney, a gente tem uma lei, isso eu acho que é importante salientar. A gente tem a lei da década de 70, foi uma lei promulgada pelo ex-presidente militar, ainda ele era o Figueiredo, foi o último presidente militar. Então é uma lei que regula a atuação do geógrafo. E isso é bastante importante porque ele é um marco na atuação dessa profissão. A gente tem ainda muitas profissões que não conseguiram conquistar esse status de serem regulamentadas. A geografia é uma ciência já bastante antiga, é uma ciência já que vem desde o século XIX, do século XVIII, XIX, e a gente tem no Brasil uma regulamentação muito clara para ela. E ela está atrelada também a órgãos como, por exemplo, é o órgão que rege a profissão, que é o Conselho Regional, os CREAs, né, que são os Conselhos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e também Geografia, né? Muito bacana. O professor Otacílio, dentro do que o professor Alexandre coloca aqui, já tem uma diversidade muito grande aí, quando o professor tem aquela coisa de desmificar que é a área educação. Não, aqui já na entrada você coloca climatologia, você tem essa questão espacial, enfim, você tem uma área de área abrangente. A geografia, ela aqui pela colocação do professor, já tem uma área dominante, mas tem uma área a ser dominada. Como é que o professor vê nesse momento o papel do geógrafo? Perfeito, Sidney. É bem importante, pessoal, vocês terem em consciência, né, que ela tem várias áreas possíveis ali de atuação, né? A geografia, a gente voltando para a escola, a gente tinha a parte da geografia humana, a geografia física, né? E uma outra chamada geografia dita instrumental. Essa eu não concordo muito, né? Eu acredito que são apenas a geografia humana e a física. A geografia física, ela se dedica muito àquela parte da análise das condições da paisagem no termo físico mesmo, né? É o clima, a geologia, a geomorfologia, a pedologia, né? O estudo dos solos. Enquanto que a geografia humana se dedica muito aos aspectos humanos da sociedade, não é? A parte econômica, a parte de urbanização, a parte do ambiente agrário. Enfim, essas duas grandes áreas, né, alimentadas pela parte instrumental, por produtos cartográficos, ela vai dizer ali esse olhar geográfico, vai trazer essa possibilidade de análise do geográfico. E quando nós olhamos para um local, assim, a gente olha do ponto de vista geográfico, olhando os objetos e fenômenos que acontecem sobre esse espaço. Se acontece no território, se acontece na paisagem, se acontece no lugar, são todas categorias de análise espacial da geografia. Então a geografia, ao meu ver, ela atua muito como uma grande harmonizadora de interesses. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos lembrar lá dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A ODS. Eu gosto muito desse marco, né? Na nossa sociedade, a ODS, porque ela fala muito do desenvolvimento sustentável, essa sustentabilidade ambiental,
uma sustentabilidade econômica, de trabalho, de renda, uma sustentabilidade do ponto de vista da vida humana como um todo, né? E a parte ambiental é muito importante, mas ela é uma parte. E também tem a parte econômica, social, que a gente tem que considerar. E eu vejo muito profissional da geografia harmonizando esses diferentes interesses, não é? Nós temos que preservar um rio, temos que cuidar de um rio, temos, é muito importante pela questão ambiental. No entanto, temos que pensar também naquela população que habita ali no entorno daquele rio. Não necessariamente ela escolhe estar ali, às vezes é a única condição que se apresenta. Então, conciliar esses diferentes interesses é um exemplo de como o geógrafo pode ajudar a nossa sociedade. Nós temos ali disciplinas durante a formação que envolvem a parte física, o comportamento de bacia hidrográfica, o comportamento de solo, como que aquele terreno vai responder a determinada condição de ocupação. Nós temos disciplinas que falam sobre a questão social, as populações que ali residem, as condições econômicas, fragilidade econômica e ambiental, enfim, é uma série de disciplinas que caminha muito esse lado humano e esse lado ambiental do nosso planeta. E isso é muito importante. E poucas profissões têm poucas profissões, até diria que a geografia seria a única que congrega essas dois grandes vieses, não é? Uma parte humana e uma parte ambiental. Então é muito engraçado quando a gente chega em empresas de consultoria ambiental, vai fazer uma análise dentro de um estudo de impacto ambiental, dentro de um plano diretor, não é? A gente tem ali os profissionais mais da parte puramente ambiental, né? A parte ali, geólogos, né? Engenheiros ambientais. Temos do outro lado sociólogos, arqueólogos, né? E eles estão muito focados nessas partes humanas e ambientais, né? Enquanto que o geógrafo já está ali habituado a algumas discussões. Então eu vejo muito o geógrafo nesse momento como um grande conciliador. Olha, eu falo a tua língua, eu falo a língua do sociólogo, falo a língua do arqueólogo, eu entendo o que você está querendo dizer, vamos conciliar isso com as condições, fragilidades ambientais que nós temos nesse território. Então, assim, o geógrafo ele tem esse destaque de harmonizar esses interesses, como eu coloquei há pouco. Um exemplo bem marcante que eu achei incrível recentemente foi a triste história ali no litoral de São Paulo, né, que teve uma série de movimentos gravitacionais e que deixou ali estrago, uma questão socioeconômica bem expressiva, né, além de perdas de vidas, perdas materiais, enfim, uma série de perdas ali dentro daquele território. O profissional em geografia, ele tem a capacidade de olhar tanto pelo viés da parte física do ambiente, né, o que mexeu, o que movimentou, qual a área mais atingida, né, a análise no contexto de bacia hidrográfica mesmo, o que conectou, o que ainda está em risco, né, do ponto de vista ambiental propriamente dito. E também esse profissional pode ajudar na parte do que fazer agora, né, o que é, a gente tem que montar um plano de contingência, temos que montar um plano de monitoramento, né, de prevenção, fazer treinamento de evacuação da população, não é? Então o profissional de geografia, ele pode atuar nas ambas abordagens, né? E até é interessante que ele esteja compondo essas equipes multidisciplinares para trazer esses múltiplos horários, tá certo? Por fim, é bem importante destacar que a linguagem principal do profissional da geografia, do geógrafo, são os mapas, são os produtos cartográficos, não é? Por vezes a gente vê uma tabela, né, bem grande, assim, vamos imaginar uma tabela agora com dados de incidência de dengue, né, incidência predial de dengue, né, nós temos lá, imagina essa tabela com municípios de todos os municípios do seu estado, né, tem umas 50, 60, 70 linhas, né, e do lado ali, o nome do município, do outro lado ali, a taxa de incidência de dengue. Se nós colocamos isso no mapa, rapidamente nós conseguimos dizer qual que é a região que tem essa incidência maior de dengue. E isso você consegue direcionar algumas políticas públicas, orientar algumas ações governamentais, e essa linguagem cartográfica é muito típica, muito própria da atuação do profissional de geografia, do geógrafo. E aí, quando a gente recebe essa colocação de vocês dois, a gente realmente trabalha a questão da diversidade dessa profissão, desse profissional. Mas eu queria já engatar e voltar lá para o nosso discente, porque uma coisa é esta formação, esta orientação que vocês têm produzido e têm evoluído aí com os nossos alunos e nosso egresso. E aí você pega um aluno que está no primeiro ano, escolheu, optou, ele vai contar para a gente por que ele optou por fazer. E aí os Laos, quando você pega já de entrada esse monte de informação que acabou chegando aqui, você já está aí no seu período cursando seu curso, cursando seu curso é fácil, né? Você aí nesse seu curso de formação, você pega e já entra dentro de uma área, você já se identificou, como é que está sendo isso para você? Como é que você está vendo esse curso? E aí, o que você nos diria nesse momento?
Perfeito. Escutando os professores falar sobre a atuação do geógrafo no mercado de trabalho, eu diria que eu estou no curso certo, basicamente. Eu me interessei por geografia, era a minha matéria favorita no colégio, né? E eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, eu estudei num colégio chamado Humboldt, né? E o Humboldt, o Alexander von Humboldt, é o pai da geografia, e eu tenho ele como meu ídolo, assim, né? Então a geografia sempre esteve presente, eu sempre gostei muito de mapas, de viagens e de entender esse planeta, né? Mas eu não optei em geografia logo depois que saí do ensino médio. Eu escolhi geografia depois que eu fiz um curso de pilotagem de drones profissional e comecei a fazer uns trabalhos de mapeamento, né? Aerofotogrametria com drones. E, e um dos meus professores nesse curso técnico, ele era um geógrafo, né? Formado, né? Do bacharelado em geografia. E eu nem imaginava que um geógrafo tinha tanta atribuição para fazer isso. Eu realmente tinha aquela ideia que o professor André comentou da geografia ser algo mais voltado para a educação tão somente, né, e não um profissional que atua no mercado de trabalho, por assim dizer, né, em empresa de engenharia, por exemplo. Para conciliar minha vida, depois que conheci esse meu professor geógrafo do curso de drones, eu decidi cursar geografia, que para mim fez muito sentido, né? Porque sempre me interessei muito pelas ciências humanas, sempre gostei bastante de ler, porque faz parte do entendimento do nosso planeta, né? E também pelas ciências físicas, né? Geologia, pedologia, climatologia, meteorologia, sou apaixonado por isso. Só que eu não conseguiria conciliar um curso presencial. Então, eu procurei no Google mesmo, bacharelado em geografia. A primeira opção que apareceu foi o da Uninter, né? E para mim fez muito sentido cursar. Eu comparei a grade da Uninter e eu realmente achei muito boa, ótima. É algo que você vê que a grade é focada no mercado de trabalho, né? Temos várias disciplinas das ciências humanas, né? Como também várias disciplinas muito importantes para o mercado de trabalho, como geoprocessamento, processamento digital de imagens, e por assim vai. Tá vendo, professor? Eu acho muito bacana quando você traz um aluno com esse engajamento e depois eu já vou falar para vocês, porque você vai me contar um pouquinho da sua experiência. Além do curso, você já está no mercado fazendo seu estágio, que é aquele estágio não obrigatório. Mas a gente já volta a falar na sequência. Nesse primeiro momento, professor, vocês colocaram algumas áreas de atuação desses profissionais. Mas aí nós temos, existe hoje o profissional que ele já está ambientado, mas o mercado ainda exige muitos profissionais, não, professor? Tem espaço para o profissional no mercado? Sim, sim, né? A sua pergunta ela é super importante e também é muito legal ouvir o depoimento do nosso discente, né? E como que ele teve contato ali com a geografia. E acho que, de certa maneira, a sua pergunta, o Iolaus já meio que colocou ali a resposta, porque o jeito que ele entrou em contato com a geografia, com o bacharelado, com essa parte mais, vamos dizer assim, técnica da geografia, não que a outra não seja, todas são, mas o bacharelado é essa parte um pouco mais voltada para a atuação profissional, para além dos passos ligados ao ensino. E o Iolaus estava em contato com esse profissional geógrafo que estava operando um drone, estava dando um curso sobre drone. E aí ele teve contato com a geografia como disciplina e expandiu os horizontes. Vou seguir aqui esse curso. Então, o caminho dele já é um caminho que mostra um dos horizontes que o mercado está se adaptando e o profissional da geografia está se inserindo. E acho que sobre drones, que é esse tema super interessante, o professor Otacílio certamente pode falar com muito mais propriedade do que eu. É uma das áreas que ele é bastante especializado, né, em como operar, como desenvolver, trabalhar com esses drones.
A gente deu, né, professor Tacílio, recentemente um mini curso para os nossos estudantes. Então, você que está nos assistindo, se você tiver interesse por drones, como operar drones, saiba que a geografia é um dos espaços que você vai se sentir confortável, você vai poder utilizar isso profissionalmente. Você pode utilizar isso em várias aplicações. Hoje em dia, os drones são utilizados em muitas aplicações, tanto aplicações civis quanto aplicações militares. E esse é um lado da geografia que talvez uma parte da população não associe. Todo o conjunto toda a indústria militar, todo o complexo industrial militar, seja brasileiro, seja qualquer complexo industrial militar no mundo, ele se utiliza muito de um tipo de tecnologia, um tipo de informação que tem na geografia como um dos seus elementos principais. A própria origem, Sidney, da geografia, ela está associada a interesses estratégicos militares de conhecer o espaço. Essa é uma ciência que ela tem uma origem dupla. De um lado, uma preocupação de naturalistas em conhecer o espaço, descrever, no momento que você não tinha imagens de satélite, no momento que você não tinha fotografias aéreas, você não tinha GPS, você não tinha nada. Só tinha que confiar na descrição que esses viajantes, esses expedicionários faziam e deixavam esses relatos que eram nesses mapas históricos que a gente tem. Então essa ciência ela surge de um lado por esse conjunto de naturalistas que estão começando a descrever a paisagem e de outro lado por esse conjunto também de militares que estão pensando sobre como eles podem organizar o espaço para defender um território. E isso evolui tanto de um lado nas ciências naturais, para a geografia se tornar essa ciência que trabalha hoje com o planejamento ambiental, com o planejamento urbano, com o ordenamento territorial e com todos os instrumentos associados a isso. E de outro lado também com esse conjunto de saberes e conhecimentos associado aos interesses estratégico-militares. Então ela é uma ciência que ela tem uma grande repercussão dentro do campo militar, e a gente tem esses usos possíveis, entre outros que a gente não está citando aqui. O professor Tacílio, aí quando o professor Alexandre coloca essa questão do campo de atuação trazendo para o campo militar, e aí me veio na cabeça que uma situação, eu não saberia dizer o nome, mas vocês dois me corrijam, porque a gente tem na parte da agrimensura, que antigamente ficava uma pessoa aqui com um aparelhinho e o outro lá medindo distância para fazer o processo ali numa área específica de correção de solo, enfim, não sei como é que chama exatamente. E aí quando o professor traz a questão que eu queria que o professor falasse um pouquinho, porque é muito interessante e relevante, a questão do próprio uso do drone, como é. Na verdade, a gente fala muito aqui de tecnologia nesse momento, né, professor? Hoje tem um outro momento que a tecnologia também veio para compor aí todo o desenvolvimento dessa profissão aí junto no mercado de trabalho. O professor poderia falar um pouquinho mais sobre, entrando com os drones, mas existe uma tecnologia avançada, existem tecnologias a serem desenvolvidas, principalmente hoje o professor trazendo aqui também a questão do satélite, enfim, todo este campo de exploração na área militar, porque hoje a corrida armamentista é muito grande, né? Então você tem que ter tecnologia. Professor Tacílio, por favor. Claro, Sidney. É bem interessante esse comentário que você colocou, né? É uma oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre as competências que o profissional em geografia tem que ter, que o geógrafo tem que desenvolver ao longo de sua formação e trabalhar ao longo de toda a sua carreira, não é? Eu falei no começo sobre a geografia dita instrumental, né? Eu falei que eu não acredito muito nela porque eu acho que os mapas eles são comuns a todo profissional que cursa ali um curso de geografia, né? Seja licenciado ou bacharelando. Então, assim, você tem dentro das opções para você gerar um produto cartográfico, você tem uma série de geotecnologias, né? De tecnologias de aquisição, processamento, tratamento e armazenamento de dados geoespaciais. Então, você tem ali o sensoriamento remoto, que utiliza muito das imagens orbitais e fotografias aéreas. Você tem a topografia, como o professor Sidney estava citando ali, não é? Que envolve ali um teodolito, uma estação total, uma baliza.
Você vai ter também ali o processamento digital de imagens, né? Como pegar essas imagens orbitais, fazer uma série de matemáticas de bandas entre elas para gerar informações com isso. Você vai ter ali os sistemas de informações geográficas que vão ajudar a fazer análises, combinando diferentes elementos, né, que compõem o nosso território, como por exemplo solos, geologia, relevo, questão social, população, densidade populacional e assim vai. Então são uma série de geotecnologias que ao longo da formação do geógrafo ele vai cursar. Então uma série ali de disciplinas, né, que normalmente a cada uma dessas é uma disciplina, e que ele vai utilizar ali, vai trabalhando, vai aprendendo seus conceitos fundamentais. E é claro, professor Sidney e André, eu vou lembrar aqui, já vou falar para o Yoslau, ele vai estudar isso muito bem durante o curso dele, mas inevitavelmente ele vai ter que se atualizar futuramente, porque o básico, o conceito essencial, né, o fundamental, ele vai ser passado na disciplina. No entanto, a técnica, o software, ele pode vir a evoluir conforme o tempo for passando, não é? Um exemplo claro disso são os drones, não é? No meu tempo, quando eu fiz lá sensoriamento remoto, né, que é essa geotecnologia para aquisição de dados à distância, só se falava nos sensores orbitais, nos satélites, né? A gente tinha lá o Landsat, os Cibers, né? Então a minha professora ela mostrou ali na aula, olha, vamos baixar as imagens e vamos fazer uma análise com essas imagens aqui. Hoje em dia, isso é utilizado muito, né? Mas para recortes espaciais muito maiores. A gente está falando de municípios, né, grandes bacias hidrográficas. Quando a gente está analisando, por exemplo, uma rua, um pequeno espaço ali, um recorte territorial, utiliza-se muito os drones, né? Que o termo correto ali, mais tecnicamente aceito, né? São as aeronaves remotamente pilotadas, né? As RPAs, vem de um termo em inglês. O drone, ele vem como essa democratização, essa ferramenta de democratização da aquisição de dados geoespaciais. Você utilizando um drone, você tem um custo comparativo muito, muito menor em relação à compra de uma imagem orbital. A gente está falando aqui em 2023, né, uma imagem orbital assim para toda uma bacia hidrográfica, por exemplo, ali de 25 km², custa em média de 60, 70 mil reais. Enquanto que um drone, você tem ele ali por 15 até 19 mil reais, você consegue um drone. E com o drone você continua com ele depois, enquanto que a imagem orbital ela fica defasada em função do tempo. E com o drone você consegue fazer vários levantamentos sobre uma determinada área. Nós estamos falando aqui de como se fosse um avião aéreo, né, tripulado anteriormente, só que agora é miniaturizado, que você pode automatizar esse voo e você, fazendo um curso, né, não precisa nem ser um curso aqui de graduação, consegue operacionalizar esse aparelho para fazer ali um levantamento. O que é a diferença aqui, então, que o geógrafo pode trazer utilizando essa ferramenta? É dar um sentido para aquilo, é propor uma aplicação para aquilo. As disciplinas de base, de PDI, topografia, sensoriamento remoto, sistema de informações geográficas, elas vão te dar base para você saber o que fazer com esse dado. E isso é muito legal a gente falar agora aqui do empreendedorismo geográfico, né? Que tipo de ferramenta, que tipo de produto você, enquanto profissional de geografia, pode propor que o mercado precise. Não necessariamente a gente precisa repetir os usos que já eram dados a imagens orbitais, não é? Que anteriormente foram bem populares. Mas com o drone a gente tem uma resolução espacial, um nível de detalhamento tão grande que a gente consegue propor algumas coisas interessantes, né? Seja para comercializar isso com prefeituras, institutos ambientais, seja para propor isso para pessoa física mesmo, pessoa jurídica. Um exemplo que é muito interessante, que eu vi recentemente, né, é um pessoal que propôs o uso do drone nem para mapeamento em si, mas para o monitoramento de locais propícios ali a você ter focos de dengue. Né? Então ele sobrevoa o teto de algumas casas e a resolução espacial, o nível de detalhamento é tão grande que você consegue identificar pequenas poças em cima dos telhados das casas. E aí você pode marcar um ponto ali, você pode depois, ao final de uma análise de uma rua, por exemplo, ter ali uma série de pontos que mostram onde que tem ali provavelmente um foco problemático ali do ponto de vista da dengue. Não é? E isso é uma aplicação muito interessante. Outra possível, essa eu mesmo realizei, é um monitoramento quase que mensal, até mesmo diário, dos cultivos em uma determinada fazenda, por exemplo. Né? Para você utilizar ali, vamos dizer assim, que você tem uma plantação de trigo, e você quer saber se a irrigação tá tudo tranquilinho lá com a irrigação, se você precisa entrar com algum insumo, fazer alguma correção. Com o drone, você consegue fazer esse levantamento quase que diário, ou melhor dizendo, quase que horário. Eu posso fazer um levantamento 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Enquanto que a imagem de satélite eu tinha que esperar daqui 1 mês para ela voltar, né? A resolução temporal dela. Então o meu drone, eu carrego a bateria dele, eu decolo com ele, ele vai lá, faz todo o mapeamento sobre essa área de trigo, e no final eu posso utilizar os conhecimentos de
processamento digital de imagens, faço ali uma banda menos a outra, e ele me dá um índice de saúde dessa plantação. E nesse índice de saúde eu consigo dizer para o agricultor, olha, essa área aqui precisa de um corretivo, essa área aqui precisa de atenção do ponto de vista de irrigação, ou talvez mesmo da questão de solo. Então, essa área aqui vai te dar algum problema, vai diminuir a sua produtividade. Eu estou falando de propor coisas, inovar, trazer produtos que a nossa cidade precisa com essas tecnologias. E para propor, você precisa ter o conhecimento técnico daquele equipamento, mas também a parte teórica muito bem fundamentada, que você vai ter durante um curso de graduação em geografia, tá certo? Propor essas soluções é algo muito importante que a sociedade está de braços abertos. Um outro exemplo agora, para fechar mesmo, professor Sidney, professor André, monitoramento de inundação. Ou mesmo monitoramento, uma análise rápida de áreas de deslizamento, como eu falei agora há pouco. Imagine ter que esperar um mês para vir uma imagem de satélite para você ver como que foi o estrago ali naquela região do litoral norte de São Paulo. Com o drone você consegue fazer isso quase que 1 hora depois do evento, né? Garantindo segurança, claro. Então esses são vários exemplos de aplicação dessa ferramenta que o profissional em geografia pode vir a desenvolver e fomentar esse empreendedorismo geográfico. O professor queria fazer uma colocação, né? Assim, é super legal ouvir o professor Otacílio falar, porque ele é, assim, sobre drones e essa interação e o uso que a geografia pode fazer e o profissional de geografia pode fazer ao incorporar essa tecnologia na sua profissão. É muito interessante, as possibilidades são enormes, né? E eu queria fazer só essa breve palhinha. Ela ia ficar mais para o final, Sidney, mas como o Otacílio e a gente foi entrando nesse ponto, eu queria falar sobre ela agora. É justamente isso, que a tecnologia e esses saltos tecnológicos que a gente vai presenciando e vai vivendo, ela vai nos proporcionando essa renovação da ciência e a gente vai adaptando a ciência ao uso da tecnologia e também vice-versa. A tecnologia vai também se desenvolvendo de acordo com o que a gente vai descobrindo a partir da própria atividade científica. Então, por exemplo, um dos campos também muito interessantes que tem hoje é esse campo da área de programação. Dizem que hoje em dia a programação é uma das áreas que mais ela pede profissionais. E eu estava acompanhando as vagas de estágio, Sidney, a gente tem um trabalho que a gente faz com as mídias sociais, e a gente publica frequentemente as vagas de estágio nas mídias sociais ali dos nossos cursos, né? Então da área de geografia. Geografia já é o ciências em geral, a gente também publica da área de ciências biológicas, que trabalha muito conosco. E algumas vagas de estágio já, depois até eu quero ouvir um pouco o Iolaus falar sobre isso, elas já colocam ali o profissional que vai trabalhar com SIG, com sistemas de informação geográfica, com conhecimento básico de cartografia, dos softwares que usam cartografia, como por exemplo o caso do QGIS, né? A gente na minha época o ArcGIS era o mais utilizado, hoje em dia o QGIS acabou ocupando o lugar dele, porque é um software livre. Mas você já vê também recomendações sobre um pouco de conhecimentos na área de programação. E essa é uma área também que a geografia ela também está se adaptando e já existem programas de pós-graduação no exterior. Eu estou acompanhando isso fora do Brasil. A gente tem alguns programas de pós-graduação na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos que já colocam essa área que combina ciência de dados com sistemas de informação geográfica. Então, a gente vive um mundo no qual o estudante e a geografia, elas são dois mundos ali que estão se complementando. E a gente tem que estar aberto tanto para incorporar o que está acontecendo lá fora e, ao mesmo tempo, saber o potencial que a nossa ciência tem de entender isso, contribuir com isso, mas também se desenvolver. Iolaus, e aí quando o professor traz esse... Na verdade, aqui é um apanhado de muita coisa ainda acontecendo. Mas eu queria voltar ali com você, porque você nos falasse um pouquinho mais dessa sua opção aí, que você já entrou direto no curso e já foi atrás de um estágio obrigatório, de um estágio não obrigatório. Por que eu valorizo muito isso? E aí o professor estava falando nessa questão aqui que eles divulgam lá nos seus grupos, nas redes sociais, que você colocasse para a gente a importância que o estágio está te dando nesse momento. Por que é importante destacar isso? Alguns cursos você tem a questão do estágio obrigatório. O que a gente percebe eu sempre digo assim, o melhor profissional é aquilo que conhece de fato aquilo que você vai desenvolver. E nós tivemos o ano passado,
Para vocês terem uma ideia, 10.536 alunos que optaram por fazer um estágio não obrigatório. Esses 10 mil são todos alunos dos vários cursos que a gente tem aqui. Mas aí quando você que já está no primeiro ano e já buscou esse estágio, como é que é isso para você? O que esse estágio nesse momento? Porque dentro do seu relato, muitas experiências aqui, você pode criar novas expectativas também. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, do seu curso e por que você já optou aí no primeiro ano fazer um estágio que não é o estágio obrigatório. Claro, perfeito. Eu acho que não existe forma melhor de se aprender do que colocando a mão na massa, né? Então, no estágio, bom, vou contar a história de como eu cheguei no estágio, né? Ano passado, né, um pouquinho depois que eu me matriculei, eu vi uma vaga nessa empresa, né, de aerolevantamento e engenharia, e mandei currículo sem muita pretensão, e eles me chamaram, era uma vaga de estágio para geografia ou engenharia cartográfica, e o requisito mínimo era o software QGIS, né, saber um pouquinho de utilizar o software QGIS, que é realmente amplamente utilizado, né, e eu tenho contato diário com ele. E eu fui aceito, fiquei muito feliz, e acho que o melhor do estágio é que eu consegui aprender muitas ferramentas no QGIS na prática, né? Porque uma coisa é você estudar e aquele conhecimento fica muito vago, você não sabe exatamente onde que ele se aplica. Outra coisa é eu saber exatamente onde se aplica, né, em casos reais. Então, acho que isso é o que está me deixando mais contente com o estágio. Um segundo fator também é o contato com outros profissionais, né, inclusive geógrafos que trabalham também na empresa, né, já tive a possibilidade de conversar com um, e é bem bacana esse contato, né, um geógrafo, informação com um geógrafo já formado, é legal essa troca de experiências, né, e o terceiro, muito importante para o mercado de trabalho, é realmente o networking, né, que você consegue fazer. No meu setor, eu fui um dos primeiros protótipos de geógrafos, vamos colocar assim, porque a maioria são todos engenheiros, né, ou da engenharia civil ou da engenharia cartográfica, e então é muito bacana trocar experiências, né, o que eu estou estudando, o que eles estão estudando, né, o que eu vou ver, o que eles vão ver, então isso é uma parte bem interessante. E eu acho que, assim, quem tem a oportunidade de fazer um estágio, né, é não obrigatório, porque obrigatório todo mundo vai ter que fazer de uma forma ou outra, eu diria que faça, porque é realmente uma forma de você consolidar todo o aprendizado que você estudou ou vai estudar, né, de forma prática. Mesmo que muita coisa que você estude não vá se aplicar imediatamente, uma hora ou outra você vai escutar alguma coisa que se relaciona, você vai poder também pedir ajuda para pessoas que já atuam numa área, e também vai abrir seu horizonte para oportunidades, como o professor Otacílio colocou, né, para você, um geógrafo, né, com todo o conhecimento da geografia física, geografia humana e das tecnologias, poder conciliar tudo isso, né, de alguma forma, né, e ajudar o mundo, né, da forma que você bem entender, né, e ser bem sucedido nisso. Então, acho que era esse meu relato. O professor Otacílio, quando o professor André coloca aqui nesse momento, ele disse assim que existe já um campo a ser estudado com essa visão que ele já está vendo essa questão do mercado lá fora. Aí você colocou ali que o papel de você fazer todo esse processo de análise de inundações. E é um tema muito atual, porque hoje a gente fala da questão da gestão ambiental, mas como é que seria hoje, na visão do professor, o aprofundamento desse profissional na área de climatologia? Entendo, Sidney, perfeito. Referente à questão da inundação, ela é um problema frequente em várias cidades brasileiras, infelizmente, né? Nossas cidades, elas se estabeleceram ao longo de importantes cursos d'água, e essa instalação do tecido urbano nem sempre ela aconteceu de forma planejada, né? Na maioria das vezes, assim, ela aconteceu de forma totalmente caótica, não é? E você, sendo um profissional da geografia, observando ali, né, os vários componentes dessa paisagem, você tem plenas condições para poder propor ali alguma intervenção. Vamos entender primeiro o que é um evento de inundação.
A inundação nada mais é do que o rio, ele tem ali a sua margem, e essa margem ali, essa vazão fluvial, essa água que circula, ela aumentou de tal forma que ela extravasou a margem fluvial, e ela vai ocupar a área marginal, que é a chamada planície de inundação. Isso é extremamente natural, extremamente importante, faz parte da evolução da paisagem de uma área. Para você entender uma inundação, você não pode apenas olhar ali aonde a água extravasou, você tem que olhar toda a bacia hidrográfica. Aí você vai utilizar conceitos da geomorfologia, conceitos ali da parte de meteorologia, da parte ali de climatologia, que é o foco exatamente da geografia, não é? Vai coletar dados de precipitação ali em sites voltados à meteorologia, vai analisar o contexto pedológico, né, os solos que existem naquela região, vai analisar a impermeabilização desses solos no tecido urbano, enfim, uma série de características dessa paisagem que vão te ajudar a entender o que deflagrou esse processo de inundação e o que está potencializando as suas ações, não é? E quais são os seus impactos ambientais ali decorrentes do processo em si. É muito comum as inundações elas estarem associadas à disseminação de algumas zoonoses, né, de algumas doenças ali de veiculação hídrica, como por exemplo a gente tem ali aquelas que são vinculadas pela urina de roedores, né? A gente tem alguns exemplos bem complicados, como a lectospirose, por exemplo. Uma vez que você tem um evento de inundação, você tem um meio que facilita a disseminação dessa doença, e isso deixa a população que está em torno num ponto de vista de elevada fragilidade ambiental. Então vejam, esse tipo de análise que eu acabei de demonstrar para vocês aqui é uma análise que envolveu climatologia, geomorfologia, geografia urbana, questões de geografia da população, questões sociais, de fragilidade socioeconômica, e assim vai. E o profissional de geografia, então, ele tem essa capacidade de olhar para esses múltiplos locais, né? Não é olhar só uma coisa ou outra, mas tentar olhar o todo, toda essa paisagem que nos cerca. E isso é muito relevante quando a gente vai executar um estudo como esse, não é? Para além dessas metodologias clássicas de análise da parte de inundação urbana, você pode utilizar os drones para analisar especificamente até onde essa inundação está indo, até qual casa está indo. E você pode estabelecer algumas curvas ali de razão e processo. Você pode analisar dizendo assim, olha, se chover tanto aqui na bacia, vai inundar até aqui. Se chover um pouco mais que isso, vai inundar até lá. E assim você vai determinando áreas de risco, né? E isso é fundamental, Sidney, para a parte de ordenamento desse território urbano. Você vai analisar, você vai propor políticas de reocupação urbana, você precisa saber até onde que a inundação vai, até mesmo para você definir áreas prioritárias a essa reocupação, não é? De repente, uma reocupação ali, uma transferência da população, né? Claro, garantindo casa, emprego e renda para essa população, e essa área que anteriormente estava ocupada pode se transformar num parque linear, por exemplo. Você concilia o interesse econômico com o interesse ambiental. E isso é muito típico do profissional em geografia, tá certo? A gente pode citar também outros exemplos, né? Assim, com a parte exatamente de seleção de áreas propícias à instalação de algum empreendimento. Vamos citar, por exemplo, aqui os aterros sanitários, né? Uma série de condições físicas tem que ser atendidas para a instalação desses aterros. E isso você pode utilizar ali os sistemas de informações geográficas, né? Que fazem uma interação entre várias camadas de informação, também uma disciplina que você aprende durante o curso de geografia. Diante das colocações de vocês, vocês acabaram de me dar uma resposta da pergunta que eu iria fazer, se existe campo de exploração. De fato existe, né, professor? Agora, professor André, a gente normalmente tem sempre aquela pergunta, fala assim, ou tem aquela dúvida. Esse bacharel de geografia, hoje nós formamos um bacharel em geografia. Ele tem várias áreas para a área de atuação. Mas o profissional, o nosso egresso, que ele já se formou um curso ali de bacharel, existe alguns cursos de formação, mestrado, pós-doutorado de uma área específica dentro da geografia que ele pode atuar, tirando ali, por exemplo, que já foi citado a climatologia, mas ele pode se especializar numa área específica, professor? Não, Sidney, a sua pergunta é muito interessante e ela também reflete um pouco essa diversidade que a geografia tem como uma ciência e também como um campo de atuação profissional. Vou pegar o meu caso, por exemplo, para exemplificar. Eu sou geógrafo de formação, eu trabalhei, eu também tenho uma especialização em análise ambiental, eu trabalhei um tempo numa consultoria florestal. É ambiental e florestal, mas ela era principalmente uma consultoria florestal. Eu trabalhei lá com mapeamento, trabalhei bastante tempo com esses produtos cartográficos.
Mas o meu campo de atuação e o que me trouxe aqui na Uninter foi a minha inserção mais acadêmica. Então eu comecei a fazer depois um mestrado na ciência política, que é uma área afim à geografia, especialmente à geografia humana, né? A geografia e a geografia política. Existe um campo chamado geografia política, e a ciência política seria uma ciência que é de grande compatibilização com esse campo que nós conhecemos dentro da geografia, como geografia política, alguns chamam também de geopolítica, são termos correlatos. E eu entrei aqui na Uninter, dentro da minha inserção pela docência, nos cursos de Relações Internacionais, Ciência Política e também de Geografia. E eu entrei dentro desse campo justamente por essa flexibilidade de atuação do bacharel em Geografia, do profissional de Geografia, que, no meu caso, eu sou licenciado em Geografia, mas também bacharel em Geografia, e o meu mestrado foi em Ciência Política. E eu entrei aqui no curso de Relações Internacionais e trabalhei um tempo também no setor de internacionalização aqui da Uninter, e tudo isso, de certa maneira, foi proporcionado por essa capacidade que a geografia tem de fornecer esse profissional flexível. Né? E no contato com essas outras ciências, você produzir profissionais que eles acabam tendo esse potencial de inserção, que é o potencial bem heterogêneo de inserção. Então aqui estou compartilhando a minha experiência, mas tem outras. Então a gente estava falando muito na climatologia, a gente tem um professor que foi professor do Tacílio também, é um professor ali da Universidade Federal do Paraná, o professor Francisco de Assis Mendonça, e ele é um professor da disciplina de climatologia, e ele é consultor também da Organização Meteorológica Mundial, que é uma organização internacional. E ele trabalha junto, produzindo esses documentos que auxiliam a pensar e a desenvolver esses grandes acordos, esses grandes documentos científicos, como, por exemplo, o caso do Assessment Report número 5, que é um dos documentos que auxilia a gente a entender o estado atual de conservação da atmosfera. O professor Francisco, ele é um desses profissionais que está ali contribuindo com essas redes internacionais de produção científica na área de clima. E a gente tem outros, a gente tem, por exemplo, um outro professor, que é um professor que o Tacílio teve bastante contato, que é o professor Nucci. Ele é um professor que, enfim, trabalha com biogeografia, nesse contato entre as ciências biológicas e também a geografia. Então a gente tem, nessa interação entre as ciências biológicas e a geografia, o campo de biogeografia, da ecologia, de você conseguir entender o perfil de uma certa biodiversidade, a perda de biodiversidade, mapear um certo potencial que tem florístico num determinado espaço ecológico, isso também é algo que o geógrafo ele pode se desenvolver. Então, essa diversidade que a gente encontra é uma das características da geografia. Esse profissional bastante heterogêneo, que tem uma área forte de formação, uma área sólida de formação. Isso eu queria até chamar a atenção rapidamente, antes de passar de novo a palavra para o professor Tacílio e também para o meu colega, o Iolaus, de algo que o Iolaus estava falando sobre quando ele se compara com os colegas dele que são estudantes de engenharia, e o que está acontecendo ali? O que você está tendo na sua matéria, no seu curso? Estou fazendo engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, e ele fala, eu estou na geografia e tal. Então, essa comparação é muito interessante porque na geografia você tem uma bagagem ligada à educação e ligada a uma formação humanista que ela é muito, muito, muito marcante na identidade do profissional geógrafo. Isso é muito importante socialmente, isso é muito importante para a vida, para nossas relações sociais e para o tipo de profissional que é entregue para o mercado. É esse profissional, sim, que tem essa flexibilidade com as ciências humanas e com as ciências naturais, mas que ele chega no mercado com essa bagagem humanista sólida que a geografia traz, não só pelas disciplinas que ela tem, mas também pelo contato com o ensino, pelo contato com a educação. Isso é formativo no geógrafo e é uma qualidade, Sidney. Eu acompanhei, enfim, eu trabalhei com engenheiros, trabalhei muito tempo com vários tipos de profissionais em equipes multidisciplinares, trabalhei muito com esse tipo de profissional e eu vejo como que essa bagagem humanista que a geografia traz, ela é muito, muito, muito importante no ambiente corporativo. O professor Otacílio, diante desse quadro do professor aqui, o professor fala muito da questão da diversidade e o contato com as novas ciências. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que o professor fizesse um resuminho
dessa fala do professor André, que para mim foi assim de grande valia e entendimento, porque quando fala as novas ciências, a gente tem que estar antenado, e o professor André colocou muito bem aqui. Eu queria que o professor fizesse uma colocação em cima das falas do professor André. Perfeito, professor Sidney. É bem interessante o professor André ter salientado, né, a parte dessa interdisciplinaridade que a geografia apresenta, né? Então, são diversas áreas do conhecimento ali que estão muito próximas, né, a esse profissional, né? A sociologia, a economia, o pessoal da engenharia, né, a agronomia e assim vai. A gente pode citar quase todo um leque aqui de profissões que são muito relacionadas à geografia. E isso é muito importante salientar, né, porque esse profissional ele pode conversar com esses outros profissionais e assim poder utilizar ali isso para sua atuação profissional. Eu acho bem importante também a gente enfatizar a parte das diversas possibilidades de áreas de atuação profissional, mas também os formatos dessa atuação, não é? O profissional, o bacharel em geografia, ele pode também vir a exercer a parte da docência a nível superior, não é? Como é o meu caso, eu trabalho aqui muito na Uninter nas disciplinas de geoprocessamento, que é a minha especialidade, sensoriamento remoto, né? Mas também nas partes físicas, né? Na parte principalmente ali de geomorfologia. Então, esse profissional pode trabalhar na docência a nível superior, né? Talvez até um pouco ali na parte técnica mesmo. Esse profissional ele pode trabalhar em empresas de consultoria ambiental, elaborando relatórios de impacto ambiental, estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né? Também já atuei nessa parte, bem interessante, né? O profissional, nessa hora, ele se insere nessa parte, né, de discussão desses relatórios e tudo mais, e esse profissional também pode trabalhar muito como consultor, né, consultor ambiental, consultor em geoprocessamento, consultor em pesquisas, e isso é muito importante, muito interessante ser destacado aqui. Muito bem, você está vendo, Eusláudio, que tem várias áreas aqui que pode ser. Então, você que está aí, não sabe se está certo ou está errado o curso, dá uma olhadinha no nosso programa aí, Competência e Empregabilidade, a questão do papel do geógrafo. E eu queria que você deixasse um recadinho aí para os seus colegas que estão com dúvida ou já estão cursando, a sua mensagem final, Eusláudio. Bom, eu tenho certeza que estou no curso certo. Então, se você gosta de mapas, cartografia e quer ajudar o mundo de alguma forma, ciências humanas, geografia é o curso para você. E se você puder fazer um estágio, mesmo que não obrigatório, faça, porque vai ser de grande valia para você e vai agregar bastante no seu currículo e vai te tornar espero, um profissional bem melhor no futuro, né? Professor André, já queria agradecer demais a sua presença aqui nos estúdios e dizer assim, você sempre, a porta do nosso programa está aberta, professor, porque a gente tem sempre aquela ideia de que a gente sabe e a verdade, a gente sempre está aprendendo aqui com vocês. Seu recadinho final, professor. Eu queria só, primeiro agradecer a oportunidade, naturalmente, de estar aqui mais uma vez no programa. É sempre um prazer, um privilégio dialogar com o Sidney, enfim, com os colegas. Esse é um programa que tem uma temática que ela é muito importante para o nosso discente, né? E eu queria também dizer, assim, deixar o último recadinho, que foi um campo que eu acabei não colocando dentro do nosso conjunto de áreas possíveis, que também tem uma área que é uma área de inserção pública, com concursos públicos, que a gente acabou não falando sobre isso, falou muito sobre o setor privado. Existe uma área ligada ao setor público, concursos públicos no âmbito nacional, no âmbito municipal, no âmbito estadual. No âmbito municipal você tem as prefeituras, que volta e meia tem concursos que incluem o profissional de geógrafo, mas você também tem dois concursos que são na área nacional, que são pouco conhecidos, Sidney, e que são possíveis para o geógrafo atuar, que é tanto a carreira diplomática, quanto também os cargos ligados a oficial de inteligência e agência de inteligência. Esses dois concursos públicos, que são concursos da alta burocracia brasileira, eles cobram geografia entre as suas matérias. Tanto na preparação para a carreira de diplomata, existe uma prova específica de geografia dentro do concurso público, e também na carreira de oficial de inteligência ou, enfim, de agente de inteligência. Então, se você quiser ser um agente do Estado brasileiro, seja no âmbito diplomático, seja nesse âmbito ligado à inteligência brasileira, a geografia é uma ciência necessária, cobrada. Você está vendo como o professor André tem que voltar aqui, como o professor Otacílio, porque a gente acha que tem tempo para abordar todos os temas e aí o professor faz um resgate no final aqui de mais uma oportunidade. O professor colocou uma coisa super importante que eu li rapidamente no dia de ontem
justamente essas questões do grande número de ofertas de concurso público que estão expostos nesse momento. Fica aí uma dica valiosa do professor André, e a gente sempre diz assim, que pena que acabou. Infelizmente, nosso tempo acabou. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.